Boa tarde, gente linda. Finalmente consegui entrar, gente. Hoje foi uma loucura aqui no ateliê. Graças a Deus, né? Movimento o dia inteiro. E consegui parar exatamente agora pra gente fazer aquela nossa live do almoço. Senti tanta falta de não fazer essa live ontem que vocês não fazem ideia. Parece que o dia ficou incompleto, ficou estranho sem o nosso bate-papo da hora do almoço. Alexandra, boa tarde. Todo mundo que tá chegando aí, boa tarde. Quem puder, compartilha, manda aviãozinho, chama aquela pessoa que você sabe que vai ser legal participar dessa live de hoje. E hoje eu vou falar sobre algo muito atual, talvez tão atual que você ainda não saiba exatamente sobre o que eu vou falar. Mas com certeza você conhece essa história. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Dadri. Conseguiu, Alexandra. Marifate, todo mundo, sejam muito bem-vindos. Quem puder, avisa lá nos meus grupos de WhatsApp, do Telegram. Hoje eu mal consegui dar bom dia nos grupos, porque chegou material novo da Personal aqui na loja. Chegaram os sintéticos de girassol aqui na loja. E aí, como eu não abri a loja no sábado, hoje foi uma loucura, desde a hora que eu acordei até agora. Tanto que o almoço saiu meio que mais ou menos, não saiu um almoço assim muito bom não, mas foi o que eu consegui fazer aqui de última hora. E entrei aqui para aquele momento que nós temos todos os dias para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre motivação, que são três coisas que sempre andaram juntas e eu creio que agora vai andar mais junto ainda, diante de tudo que nós estamos vivendo. A live de sábado eu não consegui baixar para postar no YouTube, porque quando eu convido uma pessoa, infelizmente ele não me permite baixar o vídeo. Mas essa de hoje eu vou baixar e já vai lá pro YouTube também, assim que terminar aqui e ficar no feed por 24 horas, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no projeto SpaceX? Já ouviu falar? SpaceX é uma empresa, é o nome de uma empresa que acabou que o projeto foi tão interessante, tão inovador, que levou o nome da empresa, apesar do foguete ser de outro nome. Ateliê Silene, boa tarde. Butterfly, boa tarde. Todo mundo que está chegando aí, boa tarde, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos também. E o SpaceX, eu já estava acompanhando o projeto, porque eu amo essa parte de inovação tecnológica, e ele tem muito aprendizado para nos passar, muito aprendizado, e a gente vai falar sobre isso hoje, sobre todos os aprendizados que nós podemos tirar através de um lançamento espacial tripulado, cujo objetivo, não foi esse o caso ainda, mas cujo objetivo é colonizar Marte. Uau, que loucura! O que tudo isso tem a ver com empreendedorismo? O que tudo isso tem a ver com o nosso negócio? Eu vou falar para vocês. Diva, boa tarde. Fátima, boa tarde. Bolo Rosa. Ai, é Rosa Fausto. Boa tarde, minha linda. Incrível, né, Luísa? É incrível, gente. Eliette Rolim, Jupira, Grazi, ai que bom que vocês estão aí, segunda-feira, né, aquele dia que a gente tá voltando ao ritmo, ou que não saiu do ritmo ainda, que é o meu caso, e que tá naquela loucura, e poder parar um pouquinho na hora do almoço para ouvir algo legal, é muito bom, né. Cleimar Jaques, boa tarde, eu tô no café, porque só com café, senhor. Angélica, boa tarde. Então, eu vou começar falando sobre Elon Musk. Elon Musk é o CIO, né? Para quem não sabe, ele é o coordenador empresarial responsável pela Tesla, que é a empresa que fabrica carros elétricos, que já é uma grande inovação. São carros que a gente enxerga como algo assim, estilo de volta para o futuro, né? Que é algo que a gente não tinha conhecimento. E ele também é o responsável por fundar a empresa SpaceX, que é uma das primeiras empresas americanas de foguetes, de tripulação e não tripulados, comercial, privado, não é da NASA, né? É uma empresa privada de foguetes e aeronaves espaciais. E eu já tenho acompanhado, na verdade eu comecei a acompanhar a situação do SpaceX, porque na semana passada eu já falei para vocês que eu vejo o jornal 2 vezes ao dia, para também não me contaminar com um monte de coisas, né? Giovana, boa tarde. Camorais, boa tarde. Eu vejo o jornal 2 vezes ao dia, geralmente quando eu acordo e geralmente na hora de eu ir dormir.
E eu vi uma grande movimentação nos jornais sobre o lançamento do SpaceX, que ia ser dia tal hora que o Air Force One lá com Trump ia estar presente no lançamento do SpaceX, e que estava todo mundo numa tensão muito grande, porque houveram várias falhas nos lançamentos anteriores. Foram 3 foguetes explodidos em tentativas anteriores. E tinha toda uma tensão muito grande para esse lançamento tripulado, com 2 tripulantes. E aí eu acompanhei um pouco disso. E teve lá o lançamento marcado, a mídia toda mobilizada para esse lançamento. O presidente dos Estados Unidos mobilizado, o Air Force One sobrevoando a área de lançamento. E sabe o que aconteceu? 10 minutos antes do lançamento, o lançamento foi cancelado. Por que foi cancelado? Porque as condições climáticas não estavam favoráveis e não melhoraram para que aquele lançamento fosse realizado. Né? Você viu o lançamento da personal lindo, né? Carmo Nobre, boa tarde. Início de semana, início do mês. É meu aniversário também esse mês, Fátima. Dia 23 é meu aniversário. Eu amo o mês de junho, gente. Amo muito. E aí, Giovana, já tá acabando já o sintético de girassol aqui na ateliê agora, hein? Tá, foi um sucesso hoje. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. E aí, gente, o lançamento foi cancelado, faltando 10 minutos para o horário marcado, porque as condições climáticas não favoreceram. Imagina a tensão, imagina a decepção, imagina todo o problema que houve, né, de você ter. Se coloca no lugar do Elon Musk. Elon Musk, que é esse CIO lá da SpaceX e da Tesla, ele mobilizou o mundo inteiro para assistir o lançamento do SpaceX. Mobilizou o mundo inteiro para assistir o lançamento do foguete tripulado. E não pôde lançar no dia marcado por conta das condições climáticas. E remarcou o lançamento. Para analisar tudo o que aconteceu com relação a isso, tá? Essa história é gigantesca, é uma história de muitas falhas e muita tentativa. Mas eu queria começar por esse ponto, por esse momento. Ele estava com tudo preparado, mobilizou as pessoas e 10 minutos antes não pôde lançar. Ele teve que parar por causa de condições externas às condições daquilo que ele havia inventado. Quantas vezes você foi parado por condições externas ao que você havia planejado? Quantas vezes você foi parado, ou seu negócio parou de vender, ou você teve que mudar de foco, mudar de objetivo, porque apareceu algo totalmente inesperado, como uma mudança financeira, como uma doença em família. Gente, isso aconteceu comigo. Foi uma época muito tensa. Eu nunca contei, eu acho que eu nunca contei isso, mas foi justamente por causa de uma doença em família que eu comecei a ser professora. E quantas vezes aconteceu algo que não estava dentro dos seus planos e que mudou totalmente a trajetória daquilo que você havia feito? E aí nós temos 2 opções. Ou a gente senta e chora e desiste de tudo, ou a gente remarca o próximo lançamento. A gente remarca a próxima vez. Remarca já na sua cabeça data, hora para a próxima tentativa. Mas, Aline, se acontecer algo de novo, remarca de novo. Remarca de novo. E foi isso que aconteceu. Eles remarcaram para uma outra data e foi agora dia 30 de maio. Fizeram o lançamento com total sucesso. O foguete decolou, tripulado por 2 pessoas, em direção ao ISS-11, se eu não me engano. E a intenção desse projeto, ele é colonizar Marte. Olha que loucura, colonizar Marte. É colocar novamente um homem na Lua, com um patrocínio total dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos já estavam fazendo lançamentos na Rússia, que eram muito mais caros do que os dos Estados Unidos, com produção no próprio país, através de uma empresa privada, que é a SpaceX. E o Elon Musk, ele, gente, vocês viram o vídeo, né? Eu postei o vídeo lá na mentoria, e
que loucura que foi aquilo. Parecia final de Copa do Mundo. Porque o foguete foi lançado e a parte, o acoplado do foguete que retornou e pousou com sucesso. E foi motivo assim de grande alegria, por quê? Agora eu vou explicar. Eu fui ser artesã para trabalhar em casa e cuidar de meu pai, uma mudança tremenda. Pois é, Eliette, a gente passa por isso, né? E eu vou contar um pouquinho da minha história depois que eu contar essa história do Elon Musk. O Elon Musk, ele foi o criador do PayPal. Quem conhece PayPal? Né? Muita gente já pagou alguma coisa pelo PayPal ou já recebeu algum dinheiro pelo PayPal. Inclusive, os meus primeiros cursos todos, que foram pelo Hotmart, o pagamento internacional era todo feito pelo PayPal. E ele foi o criador do PayPal. Eu acho que foi em 2002, agora eu não lembro. Ele vendeu PayPal por uma quantia milionária. E ele já tinha Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, e ele já tinha acabado de fundar a SpaceX. E ele precisava de dinheiro para as duas empresas. Eram duas empresas de inovação tecnológica onde ninguém ainda havia entrado como ele entrou. Um empresário, gente, o bichinho ainda é novo, é incrível, é uma coisa assim de louco, é enlouquecedor. E ninguém tinha entrado nesse ramo como ele entrou, né? E o que ele fez? Ele pegou metade do dinheiro da venda do PayPal, pegou essa metade e distribuiu, metade para a SpaceX, metade para a Tesla. E colocou todas as forças dele na SpaceX. Por quê? Porque a SpaceX era um projeto com um propósito muito grande. Era um sonho de criança dele, de ter tripulação, né, de ter turismo espacial e de colonizar Marte. E ele colocou todas as forças dele nisso. Ele é engenheiro e ele teve que estudar, inclusive, sobre engenharia espacial para poder se aprimorar mais e entender a respeito daquilo que ele estava fazendo. E quando ele colocou metade do dinheiro para cada lado, começou a fazer os foguetes e o primeiro lançamento, o foguete explodiu. Menos verba. Segundo lançamento, o foguete explodiu de novo. Terceira tentativa, anos depois, com um divórcio nas costas, com chance de falir a empresa, com muitas pessoas dependendo dele, muitas famílias dependendo do funcionamento da empresa dele. Ele fez o lançamento, o terceiro lançamento, sem verba suficiente para patrocinar um quarto lançamento. E o terceiro lançamento falhou. E aí, o que essa criatura, esse homem fez? Ele pegou a outra metade do dinheiro da venda do PayPal e investiu tudo de novo nos seus negócios. Segundo ele conta, ele teve que pedir ajuda dos amigos para poder pagar o próprio aluguel, para poder se sustentar, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu no sonho. E aí ele começou a ter sucesso. O quarto lançamento deu certo. Fez outros lançamentos. Ele foi uma das primeiras empresas privadas a resgatar um satélite na nossa órbita. Olha que loucura, gente. E aí o negócio, óbvio, se tornou um negócio bilionário, porque ele inovou tecnologicamente dentro da área dele. E agora acabou de lançar o foguete que está sendo chamado pela mídia de SpaceX, quando na verdade SpaceX é o nome da empresa. E eu comecei a ver a história dele, porque isso me interessou muito, né? Um caso de sucesso, empreendedorismo, persistência, sonho, propósito. Olha quanta coisa tem junto de tudo que eu falo sempre. E aí eu comecei a estudar, porque eu me interesso por essas coisas mesmo. Comecei a estudar um pouco mais. E ele conta um pouco da vida dele, inclusive num vídeo que eu passei hoje no grupo da mentoria, que é uma entrevista que ele dá. E que o cara pergunta para ele, você sabe que as pessoas às quais você se inspira te criticam o seu propósito, criticam o seu projeto de tripular, de ter turismo espacial, de colonizar outro planeta e tudo mais. Você sabia que essas pessoas te criticam? E, gente, o homem com o olho cheio d'água, você via emoção na forma como ele falava. Ele falou, eu sei. E aí o entrevistador perguntou, e como você se sente com isso? Aí ele falou, eu fico triste, porque eu queria muito que essas pessoas às quais eu me inspirei desde criança vissem aquilo que eu faço aqui. Vissem como é o meu projeto. Vissem como é a minha empresa. Como todos os meus funcionários trabalham em conjunto em busca de um sonho. E aí vem outro
aprendizado. No sábado, nós falamos sobre nos inspirarmos em pessoas melhores do que a gente. Pessoas que sabem mais do que a gente sabe. Mas pode ser que em algum momento essas pessoas vão te decepcionar. Pode ser que em algum momento a pessoa da qual você se inspirou para fazer o que você faz critique o seu sonho. Critique o seu propósito. Critique o seu projeto. E aí você pode se sentir sem chão, sem amparo, sem referência. A sua referência se transformou. E nessas horas dá um desânimo, não dá? Se você começou, não sei qual é o caso de vocês, mas vamos supor que você começou a costurar por influência da sua avó, né? E você sempre olhou sua avó desde pequenininha costurando, foi o meu caso. Eu sempre olhei minha avó costurando desde pequena e ela fazia roupas, cada roupa maravilhosa, mais linda do que a outra. E aí você decide costurar também. E no começo ela te inspira, você fica empolgado, você tem aquela vontade. E aí de repente você não quer fazer roupas, você quer fazer bolsas, você quer fazer acessórios. E aí aquela pessoa que te inspirou vai lá e fala assim, não, isso não vai dar certo. Não, isso que você está querendo fazer não é o caminho. Isso que você está querendo fazer não é o propósito, não é o certo, isso não tem nada a ver. E aí como é que fica a sua cabeça? Se justamente quem inspirou você ser a quem você é, só que com o seu propósito, não te dá mais apoio. Cabe a nós provarmos para nós mesmos que valia a pena, que vale a pena. E permanecer no seu propósito, mesmo que quem te inspirou deixe de ser inspiração. Mesmo que quem te inspirou passe a ser algum motivo de decepção. Pegue as coisas boas. Dor de cotovelo. Pois é, Carolina, você viu o vídeo que eu passei? Oi, Kívia, boa tarde. Mesmo que quem te inspirou te critique. Calma. Cada um com seu cada um. Você é responsável pelo seu próprio sucesso. Você é responsável pelo seu próprio propósito. E aí, estudando cada vez mais a respeito do Elon Musk, eu passei o final de semana estudando esse homem. Eu descobri uma outra coisa interessantíssima. Ele alcançou inovações tecnológicas nunca vistas antes. Nunca. Sabe o que ele fez com esse estudo? O estudo das inovações tecnológicas na área aeroespacial. Ele disponibilizou gratuitamente nos arquivos da empresa para que outras empresas aeroespaciais possam utilizar a tecnologia desenvolvida por ele, pela empresa dele, para crescer. Sabe o que faz um homem, uma pessoa que tem uma empresa, que tem um investimento, que tem tudo, disponibilizar o que ele sabe gratuitamente? Sabe o quê? Propósito. Propósito. Se você não tem propósito, você jamais faria isso. Se você não tem um conceito de responsabilidade social muito grande, você jamais disponibilizaria um conhecimento tamanho gratuitamente. E quando eu vi a respeito disso, eu falei, caramba, é isso! É isso! Todas costureiras de roupa, mas eu sou a única delas que se aventura em bolsas e amei. Ai, que coisa linda! Né? E aí, quando eu vi, eu falei, é isso, é essa a chave do futuro. É essa chave que vai virar o foguete que nós estamos construindo a tantas mãos. É a chave de se responsabilizar socialmente por aquilo que eu faço. É a chave de acreditar tanto no meu propósito, acreditar tanto no que eu quero e no que eu imagino. Gente, o SpaceX foi lançado agora dia 30. Mas sabe qual é a previsão para realmente iniciar uma colonização de plantas em Marte? 2030. 2030. O cara está trabalhando nisso desde 2002. Explodiu 4 foguetes, arrebentou com a vida pessoal dele, foi quase à falência, voltou de novo e ele tem planos para 2030. Isso é propósito. Isso é que faz os seus olhos brilharem ou lacrimejarem. É isso que faz a diferença no mundo.
É você ter alcançado tamanha certeza do que você ama fazer, do que você quer fazer, que pode vir um rolo compressor tentar te amassar e não vai conseguir. Porque o seu foguete está com o lançamento marcado. Porque o seu foguete depende do seu empenho. A decolagem depende do quanto de amor e propósito você vai colocar naquilo que você faz. E eu tô falando tudo isso. Ateliê da Yassan, boa tarde, meu amor. Deixa eu ver o que a Grazi falou aqui. Já fui criticada por fazer as minhas peças de bijuteria de forma diferenciada. Colocava o fecho do colar em lugar que não era padrão. E eu tenho certeza que eram lindos, Grazi. Tenho certeza que eram lindos. Boa tarde, Lili. Benecer Artes, Josiane, Diva. Então, quando eu comecei a estudar essa história do Elon Musk, você vê que é algo assim, é enlouquecedor. A paixão, o propósito dele, a vontade dele de realizar o que ele quer. É claro, gente, ele é trilionário, ele ficou trilionário com essa história. E ele, claro, ele quer mais dinheiro, óbvio. Ele começou a empresa com 500 funcionários na última contagem que eu vi, né, que eu lembro agora, ele tinha mais de 6 mil funcionários dentro da SpaceX. É óbvio que ele quer ter 12 mil. É óbvio que ele quer ganhar dinheiro. Mas ele pegou todo o estudo tecnológico dele e distribuiu gratuitamente para que outras empresas crescessem num ramo onde ele é absoluto, num ramo onde ele é único no país dele. Ele inovou tecnologicamente coisas que antes eram impensadas e se tornou um marco na tecnologia aeroespacial. E mesmo assim, mesmo tendo condições de ganhar mais dinheiro, de alavancar o nome da empresa dele como único no mercado, ele disponibilizou gratuitamente parte dos estudos. Por que ele fez isso? Propósito. Porque quando eu vou acompanhado, eu vou muito mais longe. Quando eu vou sozinho, eu posso até ir rápido. Mas pela persistência desse cara, que explodiu 3 foguetes, fora as outras perdas que ele deve ter tido no meio do caminho. Pela persistência desse cara que explodiu 3 foguetes, que está há mais de 20 anos tentando fazer algo e ainda projeta algo para daqui a 10 anos, ele tem um propósito muito grande. Ele não está com pressa. Ele quer ir longe. Ele quer ir longe. E quando a gente muda essa forma de empreender, quando eu penso, gente, isso é fato. Quando a gente pensa direitinho, né? Eu quero ser rica. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro com o seu negócio. Mas faz as contas dos seus lançamentos, do seu tempo. Dá tempo, tá em tempo. Tá em tempo de fazer o quê? Tá em tempo de fazer testes. Tá em tempo de estudar. Ele foi autodidata, ele estudou sobre engenharia aeroespacial para poder acompanhar o único engenheiro que aceitou comprar a maluquice dele. Só teve um engenheiro aeroespacial que aceitou essa maluquice dele. Então, o que ele fez? Vou estudar livro, vídeo, aula, e estudou, consumiu o conteúdo para que a empresa dele pudesse crescer. Então, não é de uma hora para outra. Se você está construindo o seu foguete, está estudando para construir ele, está tendo um propósito incrível, a decolagem é certa. É certa. Só saiba respeitar esse tempo. Mas, Aline, às vezes demora muito tempo. Gente, demorou muito tempo para eu viver do meu negócio. Demorou muito tempo para eu me tornar professora. Demorou muito tempo para eu abandonar o meu trabalho. Não foi de uma hora para outra. A gente constrói. Essa construção é gradativa. Essa construção exige constância. Foi perguntado para ele se ele não tinha medo de tudo dar errado de novo. E ele falou, eu tenho muito medo. Muito, muito medo. Mas muito medo mesmo. E aí perguntaram para ele assim, mas então você nunca pensou em desistir? Não. Automaticamente. Não, nunca pensei em desistir. Pergunta isso para mim. Quantas vezes eu pensei em desistir? O pensamento de desistir passava pela minha cabeça e ia embora. Pronto, acabou. Não penso em desistir.
Eu construo a cada dia. E aí eu vou deixar uma dica aqui para vocês que estão vendo isso. O ambiente atual é tão imediatista, com tom de urgência, que a gente seja bem sucedido a qualquer custo, que diminuir a velocidade parece ir contra a maré. É um imediatismo que a gente não pode seguir, gente. Não existe fórmula mágica para o sucesso. Não existe fórmula mágica que vai fazer você sim encher o seu bolso de dinheiro de uma hora para outra. Tudo exige estudo. Tudo exige empenho. Tudo exige esforço. Mas se você tiver um propósito maior, vai ser muito mais fácil, muito mais gostoso de você alcançar o seu sucesso. E aí tem uma outra coisa, já várias vezes, mas o amor pelo que eu faço é maior. Muito maior, gente, muito maior. Quando a pessoa se destaca por mérito, chovem críticas. Carolina, nem se fala. Isso eu nem falo, que olha, Senhor, haja costas para aguentar a lombada. Quando a gente empreende por amor, por propósito, a gente faz igual o Elon Musk, que tentou tantas vezes, que colocou todas as fichas dele. Vocês já viram, pegando um exemplo de um filme, aquele filme Os Dois Filhos de Francisco? Acho que é esse o nome, né? Que é o filho dos cantores sertanejos. Que o pai vai lá e põe todas as fichas dele para poder pedir a música dos filhos. É isso que a gente faz. Claro, se você puder fazer de uma forma planejada, muito melhor, financeiramente falando. Mas se você tem um sonho, se você tem um propósito, se você tem um objetivo, usa todas as suas fichas internas de esforço, de dedicação, de motivação para poder continuar no seu trajeto, para poder continuar no seu caminho. Existe um estudo que diz que você só se torna excelente em algo após 6 meses de constância. Então, para eu me tornar excelente em costurar, eu preciso exercitar diariamente 1 hora de costura por 6 meses. Para eu me tornar excelente em marketing, eu preciso estudar e praticar algumas horas de marketing por dia durante 6 meses. Por que 6 meses? Porque sucesso exige constância. Sucesso exige que você faça todos os dias. Mesma coisa é você abandonar um hábito, trocar de hábito ou abandonar um vício. Gente, é todos os dias. Por 6 meses, você ainda é suscetível. Por 6 meses, você ainda pode voltar atrás. Então, como que eu vou querer ter sucesso de um dia para o outro, se eu não tenho 6 meses de constância? Se eu não tenho constância e credibilidade total naquilo que eu faço? Se eu não tenho um desafio tão grande que envolva a melhoria da vida de outras pessoas? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A gente tem que criar resiliência para seguir firme no que quer fazer, no que gosta de fazer, sem se deixar atingir por pressões externas. E quando a gente se desestimula, a culpa é nossa por dar esse meio. E é verdade, Carolina, é verdade. Já quis desistir várias vezes, mas amo muito que faça, não desisto, vamos em frente. E aí, né, eu comecei a falar do lançamento, né, foi a primeira coisa que eu falei, do lançamento que foi marcado, lá com toda a expectativa e pressões externas, temperatura externa, condições externas climáticas impediram o foguete de decolar e ele teve que remarcar para o dia 30. Remarcou mídia, remarcou presidente, remarcou tudo de novo, né? E aí eu vou contar para vocês algo que o André Gibran sabe, não sei se todo mundo sabe. O meu ateliê estava indo de vento em popa. Eu vendia muito bem. Eu tinha uma renda incrível. Eu tinha clientes em fila de espera, aguardando. E é isso que eu ensino, inclusive nas minhas mentorias. Oi, Coelho, boa tarde. Tá bom, Benecer, é Lília. Lília, boa tarde, meu amor, tá bom. E aí, eu tinha clientes em fila de espera no meu ateliê. Eu tinha encomenda dia, noite, dia, noite, dia, noite. E a minha bebê tinha 1 aninho e pouco. A menorzinha, né, a mais nova. E ela começou a ter pneumonias. E saía de uma pneumonia e entrava na outra. Saía de uma pneumonia e entrava na outra. Saía de uma internação e entrava em outra internação. E a gente não sabia o que era. As pneumonias dela eram horríveis.
Ela não conseguia respirar, uma bebezinha de 1 ano e pouquinho. Foi desesperador. Desesperador. Ela estava com 1 para quase 2 anos. E fomos em médicos, pneumologista, alergista, pediatra, tudo que a gente podia levar. E aí foi depois de muito tempo. Você lembra, né, Grazi? Depois de muito tempo, mas assim, foi 1 ano e meio desse jeito. Nós fomos descobrir que ela tinha alergia à caseína, porque sempre fazia um teste de lactose. E não era lactose, ela tinha alergia à caseína, que é uma das proteínas do leite. Mas enfim, quando ela começou com essa história, sofri muito. Ó, quem lembra, sabe como que foi a situação. E aí, quando começou essa história dessas pneumonias, rinite, sinusite, e eu falei, não, eu tive que parar meu ateliê todo. Foram 2 meses, logo no comecinho, que eu não conseguia produzir nada. Porque ou eu estava com ela no hospital, ou eu estava com... Eu amamentava ela, eu amamentei ela até 2 anos e pouco, quase 3, né? E eu amamentava ela, ou eu estava com ela no hospital, ou eu estava no meu trabalho, ou eu estava... Gente, o negócio foi tão feio que eu e meu marido nos revezávamos nas vezes em que a gente tirava licença médica no trabalho. Porque ela estava sempre doente, sempre. Com que cabeça uma mãe com um filho doente desse jeito consegue sentar na máquina e produzir? Eu não conseguia. E aí o meu projeto, o meu ateliê, que foi assim, o boom, estava super bem sucedido. Eu tirava 3 vezes mais do ateliê do que eu tirava do salário fixo. E eu tive que parar tudo. E nessa hora surgiu a possibilidade de ser professora. E eu comecei, né, conversei muito com o André Gibran na época e me tornei professora criativa por conta disso. Foi logo no começo. Eu falei, não, eu preciso de algo que me dê tanto prazer quanto a costura, algo que eu consiga fazer nas horas em que ela dorme, né, algo que preencha o vazio que eu estava, porque eu já estava entrando em pânico de novo, eu já estava voltando a ter síndrome de pânico. Porque eu comecei a ter síndrome de pânico, a doença da Manu piorou a síndrome de pânico, toda vez que ela tinha alguma crise epilética eu entrava em pânico de novo, e eu estava voltando a ter crise de pânico, e aí entrei para começar a dar aulas. E as aulas, quem lembra no comecinho, muitas aulas eu fiz com Luísa no meu colo. Teve aula que eu fiz com Luísa em cima da minha tábua de corte, no Bebê Conforto. Tinha aulas que eu fazia com ela sentadinha no chão do meu lado, mexendo no zíper. Mas eu estava ali com ela. E eu não precisava ter aquela pressão de um cliente externo, né? Eu estava fazendo algo que eu amava, que era dar aulas. Então, o meu lançamento, a explosão do foguete do meu ateliê foi impactada por uma influência externa. Não foi climática, foi pela doença da minha bebê. Foi impactada por essa questão. E eu tive que mudar todo o trajeto, todo o circuito, todo o percurso da minha vida por causa disso. Aproximadamente 6 meses depois que eu comecei a dar aula, 6 meses a 1 ano, que foi quando a gente descobriu que a alergia dela era caseína, cortamos totalmente tudo de leite da alimentação dela e ela começou a melhorar gradativamente. E graças a Deus hoje é essa criança, sapeca sem vergonha, gordinha, fofinha, que vocês conhecem por aí. Mas foi uma influência externa. Não fui eu que desisti de vender. Não fui eu que desisti de tocar meu ateliê. Não, foi uma influência externa, da qual eu podia ter sentado, chorado e parado tudo. Mas eu encontrei uma nova trajetória, um novo meio. E graças a esse novo meio, eu estou aqui. E o meu propósito é tão grande em estar junto de vocês, em ensinar, em incentivar, em motivar, que muito do que eu sei, muito da minha experiência eu passo gratuitamente. Porque faz parte do meu propósito. Existem muitas coisas que eu passo no pago. Sim, muitas técnicas, uma mentoria mais focada. Sim, existe, porque virou o meu sustento. Dar aulas virou o meu sustento, meu principal sustento. Então eu também preciso ter, como o Elon Musk tem, a empresa que fatura milhões, eu preciso ter a minha empresa. Mas isso não me impede de dar conteúdo gratuito que vai mudar a vida de outras pessoas. Isso não me impede de inspirar outras pessoas.
Pois é, a Grazi. Oi, Paula, boa tarde. A Grazi falou, quando perdi meu esposo, foi a costura que me manteve em pé. Eu lembro da sua história também, Grazi. A primeira vez que você me procurou, que eu chorei horrores. É outra que teve uma influência que ela não esperava. Ela perdeu o companheiro que tanto amava. E com o filho, como é que faz? Você tem que se manter de pé. Você tem que marcar uma nova data para o seu lançamento. Você tem que continuar persistindo naquilo que você sonha, naquilo que te faz bem, naquilo que faz você ser quem você é de uma forma assim incrível. E se você puder contribuir com as pessoas, se você puder auxiliar na dor delas, se você puder facilitar algo na vida de alguém, faça. Independente de onde você estiver, do que você fizer. Faça, dê valor ao seu cliente. Dê valor ao que as pessoas fazem. Eu descobri a costura criativa depois do falecimento de maninha. E tem me ajudado muito. Graças a Deus por ele estar me ajudando a cada dia. E muitas vezes que eu te procurei, você colocava sua dor no bolso e se importava com a dor do outro. Ô, Josiane, me faz chorar não, hein? Você mudou minha vida e eu também tive que parar várias vezes. E gente, a gente para. A Covid-19 me modificou e me influencia. Tudo verdade que eu estou dizendo. É a Ruth! Oi, Ruth! Foi. É porque a gente pega a dor e põe no bolso, nossa, né? E vai cuidar da dor do outro. E é assim, eu hoje, cada dia mais, eu falei isso com meu marido outro dia, eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre o corona, sobre a máscara, né, lá no YouTube. E tomei muita bomba por causa disso, muita crítica. Mas eu não me arrependo nem um pouquinho. Sabe por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade social que vai além das minhas aulas. Se eu influencio uma pessoa, eu tenho responsabilidade social. Se a história do Elon Musk, depois que eu li, me motivou tanto, ele também tem uma responsabilidade social. E ele sabe tanto disso que ele distribuiu o conteúdo de alguns dos principais estudos e desenvolvimentos do SpaceX gratuitamente. Ele sabe da responsabilidade que ele tem diante do propósito que ele tem, diante da inteligência da empresa que ele construiu. Ele sabe a importância de fazer o outro crescer. E quando a gente sabe isso, a gente cresce. Mesmo que hajam críticas, mesmo que hajam pedradas, árvore boa que dá frutos é a que leva pedrada, gente. Árvore seca não leva. Ninguém tenta cortar, ninguém tenta apedrejar, ninguém tenta subir nos galhos de árvore seca. Então, sim, eu tenho responsabilidade social. Sim, eu falei 1 milhão de vezes sobre o uso das máscaras. Sim, eu vou falar um monte de vezes sobre a importância de ficar em casa, a importância de você dar valor à sua vida, a importância de fazer diferente daqui em diante, se é que você ainda não começou. Sim, porque faz parte do meu propósito. Faz parte do que eu acredito, faz parte do que eu aprendi. Quantas vezes eu tive que parar e mudar a rota do foguete de lançamento? Quantas vezes eu tive que parar e mudar a rota do meu foguete para ajudar outro foguete? E eu vou te dizer, todas as mudanças de rota valeram a pena. Todas. Todas as mudanças de rota que aconteceram na minha vida, eu não perdi nada. Ou eu ganhei, ou eu aprendi. Porque é assim. Quando esse maluco lá explodiu, né, os 3 foguetes, ele não pensou no que ele perdeu. Ele pensou no que ele aprendeu. Ele tirou e foi por eliminatória, excluindo os erros que aconteceram, que explodiram o primeiro, que explodiram o segundo, que explodiram o terceiro foguete. E ele aprendeu e não errou mais no 4º foguete. E agora é uma empresa trilionária. Pararam para pensar a importância de um propósito a longo prazo? A importância de você saber agendar o seu lançamento,
saber projetar o que você ama fazer e contribuir com o lugar, contribuir com a classe, contribuir com as pessoas. Olha o valor disso. Eu trouxe essa história para a gente iniciar as lives da nossa semana, para iniciar o mês de junho, que é o mês do meu aniversário, que é o mês que eu amo de paixão, porque ao ler a história dele eu vi tudo que eu tenho ensinado. Propósito, missão, valores, ajudar o próximo. Não crescer sozinho, crescer acompanhado. E aí eu quis trazer isso tudo para vocês, é um resumão, praticamente, de tudo que a gente viu, com a história de um jovem empresário americano que se destacou no ramo de tecnologia, que era um ramo que ele nem tinha tanto conhecimento assim. Viram como é importante? E eu vou deixar um convite, na verdade é um desafio para você. Vou deixar um desafio para você. Você faz no dia 10, eu faço no dia 23 de junho. Importante é nunca desistir. Podemos ter de fazer um caminho mais longo para atingir o nosso objetivo. Mas manter o foco, Paula, manter o foco é essencial. Nós aprendemos muito com os erros sempre. A Fátima falou que já teve depressão e se curou tomando doses de artesanato. Eu também tomo doses de costura. E hoje tem ajudado alunas, amigas também a se curarem do mesmo problema, ensinando a elas a costura criativa que tanto amam. Ai, que coisa linda! Isso é bom demais, não é? Então eu vou deixar um desafio para você. Você tem um quadrinho na sua casa? Quadro negro, quadro de anotações, post-it. Não, eu sou canceriana, porque eu sou do dia 23. Você fez ontem, Adriata. Feliz aniversário para você. Que Deus te abençoe imensamente, meu amor. Se você tem post-it, tem geladeira, tem qualquer lugar que você possa escrever, eu quero que hoje você agende a data do seu lançamento. Aline, que lançamento é esse? Que foguete é esse? Que história é essa? Eu quero que hoje você agende a data em que você vai começar a fazer a mudança na sua vida. Mas eu já comecei, eu estou na mentoria, estou trabalhando com você, estou assistindo seus vídeos, eu já comecei a mudar. Não. Eu quero que você agende uma data. A data em que você vai dar tudo de si a partir daquela data. Pois é, Grazi. Andreia Matos, boa tarde. Ateliê Tocari também, oh meu Deus. Então, marca a data. Marca a data certa. Quando você olhar para aquela data e fala assim, hoje, é hoje. Hoje eu inicio uma nova vida. Hoje eu vou pôr todo o gás em tudo aquilo que eu quero para o meu futuro. E mantenha isso por 6 meses. Não tire essa data da sua geladeira, do seu quadro, da sua agenda, num lugar que seja visível. Tem que ser visível. Não tire essa data de lá. Deixe essa data lá e toda vez que você olhar, peraí, eu ainda estou no meu projeto, bora. Peraí, ainda estou no meu projeto. Se o seu projeto for, se o seu lançamento, o seu foguete for alavancar o seu ateliê, a partir daquela data, você vai se comprometer a fazer no mínimo 2 peças por dia, 2 peças por semana e 3 postagens nas suas redes sociais por semana. Faça um contrato com você mesmo. Faça um acordo com você mesmo. Escreva, a partir daquela data, eu vou manter isso. Eu vou fazer 2 peças por semana. Eu vou fazer 3 postagens por semana, onde uma das postagens vai ser direcionada a ajudar meu cliente. Trazer algo que cure a dor dele. Trazer uma palavra de ânimo, de incentivo para o meu cliente. Escreva isso, junto com a data. E faça isso por 6 meses. Aline, 6 meses é muito tempo. Não, não é. Já se passaram 6 meses de 2020. E estamos iniciando agora, né? O 6º mês. Muita coisa aconteceu, mas foi num piscar de olhos. Passou rápido. Uma gestação, a gestação de uma vida,
leva 9 meses. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Você vai assumir esse compromisso com você e vai começar a gestação do sonho da sua vida, do propósito da sua vida. Põe a data de lançamento. Se houver alguma influência externa que te impeça de lançar o seu foguete, remarca a data para o mais próximo possível. Mas acredita que o primeiro foguete pode até explodir, o segundo pode cair, o terceiro pode não decolar, mas o quarto vai. E em 6 meses, você tem a certeza e a garantia de se tornar um sucesso naquilo que você faz, com excelência, por poder ter assumido esse compromisso e praticar ele diariamente. Eu estou fazendo isso por 2 anos. E aí quem pergunta para mim, nossa, que legal, você está crescendo. Aos poucos estou. Mas eu tenho feito isso incansavelmente. E agora eu marquei outro dia desse na minha agenda. Um novo projeto de trazer mais valor, que são as lives diárias. Foi outra forma que eu encontrei de trazer um pouco mais, além da costura, além dos vídeos no YouTube, além dos cursos pagos. É outra forma que eu encontrei de compartilhar os estudos da minha empresa lançadora de foguetes para que outras lançadoras de foguetes, outras artesãs, outros artesãos, porque também temos meninos maravilhosos aqui, possam, de uma vez por todas, lançar os seus foguetes. Eu espero que vocês tenham gostado, porque para mim, como sempre, significou muito. E eu quero saber como foi o lançamento do seu foguete. Eu quero saber como foi a sensação de trazer algo de bom para o próximo, que às vezes você nem conhece pessoalmente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vou agendar a minha data. Isso mesmo. Luciane, eu que agradeço. Muito, 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 muito. Sou responsável pela sua alavancada na costura criativa. Coisa linda. Existem árvores que levam 10 anos para dar os primeiros frutos. 6 meses passa rápido, não são nada. Isso aí. 6 meses. Ó, a Josiane é uma que me acompanha desde quando eu comecei. Tenho um carinho enorme por ela e não conheço ela pessoalmente. A Luísa, não conheço ela. A Carolina, não conheço pessoalmente. A Fátima, mas já desenvolvemos um carinho muito grande umas pelas outras. Eu já me tornei responsável por quem eu cativei. Torne-se você também. Veja o quanto é gostoso. Estão vendo esses retornos aí que vocês estão me dando? Experimente isso. Ó, hoje foi um dia de agradecimento. A Laís está falando que os clientes dela amaram a mensagem. Foi um exercício que nós fizemos lá na mentoria, que eu sabia que seria um diferencial. Eu sabia que seria um diferencial. Por isso que eu propus esse exercício para vocês lá na mentoria. Então, gente, um beijo enorme. Pena que acabou. Amanhã tem live, amanhã tem dose dupla. Tem eu aqui na hora do almoço e às 20 horas para ensinar aquela mochila linda que eu fiz, gente. Eu tô tão apaixonada na mochila, tão apaixonada que eu vou ter que tirar mais foto dela. Então, amanhã a gente se vê 2 vezes por aqui, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e agenda seu lançamento. Não deixa seu foguete parado, não. Bora colocar ele para voar. Beijo, gente. Fica com Deus. Amo vocês.